Bom, bora lá? Bora. Sim. A live vai ser do carro hoje que não vai dar tempo de chegar em É, casa, então vamos do carro de mesmo. boa. O que Você importa canta é fazer. Bom, o tema que a essa gente vai live trazer hoje número? para Qual que é o número da vocês, live hoje? 121. 121. E o tema? 121. O tema que a gente vai trazer é Dev Alone. Então, aquele desenvolvedor que está ali jogado, perdido na empresa, não sabe para onde vai, toda hora demanda nova, e o cara tá se virando, né? Exato. Muitos casos aí como esse, né? Principalmente, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? É global, não é um problema do Brasil, com certeza. Eu já tive essa experiência de ser dev alone em uma empresa, Sim. então vou conseguir falar um pouco aí. Você também, né? Na É. penúltima Dá empresa. para falar bem. Bom, O bora primeiro lá. tópico o primeiro tópico que a gente montou aqui primeiro a gente precisa entender como as empresas pensam que é um desenvolvedor, né? Pelo menos na minha experiência, eu tinha a impressão de que a galera pensava naquele cara de televisão que Vale do Silício lá, que você dava qualquer coisa de computador, o cara resolvia, abria o computador, codificava, enfim. Um cara escova bit total, nerdzão, que resolve qualquer coisa de tecnologia. E esse é a primeira coisa que já tem que ser quebrada, né? Primeiro paradigma a ser Como, quebrado. como era a nossa experiência? Bom, minha primeira empresa que eu trabalhei como dev alone, eu cheguei para fazer, na verdade, um freelance de 4 dias e fiquei lá 3 anos, cara. Não por incapacidade, não, muito pelo contrário, né? Uhum. Eu tinha uma demanda e eu construí um produto em cima dessa demanda e acabou que a coisa foi ganhando Virou seu corpo e filho. ganhando novas necessidades, né? Exatamente. É, isso acontece bastante. E assim, o que a gente tem que pensar que é o segundo tópico, que é o que realmente é um desenvolvedor, né? O que de fato está dentro ali dos papéis que um desenvolvedor tem que fazer. E já dá até para puxar um segundo tópico, que é o que um desenvolvedor Salesforce faz. Então, primeiro, o que é um desenvolvedor? O desenvolvedor, como o Fernando falou, ele vai construir um produto, ele vai construir uma demanda, enfim. Normalmente, o cliente tem uma ideia na cabeça, ele precisa desse produto, seja para atender alguma demanda dentro da empresa dele, algum processo interno, ou para atender cliente dele. Então, a gente tem N tipos de produtos que a gente consegue desenvolver, e o desenvolvedor basicamente constrói esses produtos. Então, ele não arruma a impressora, o desenvolvedor. A pessoa pode arrumar a impressora, mas o desenvolvedor não arruma a impressora, o desenvolvedor Não não configura resolve o problemas de Wi-Fi, internet, não né? configura Wi-Fi, não arruma seu Windows se ele tiver com problema. A pessoa pode saber, mas não Não está formata sua dentro, máquina. não formata sua máquina, é muito, muito importante. Então, muitas vezes você pode encontrar um desenvolvedor, e isso já aconteceu, de, por exemplo, dar um problema para o cara de infraestrutura, de hardware, e o cara não sabe resolver. E a pessoa pensa, nossa, pelo amor de Deus, que desenvolvedor é você que não sabe resolver um problema de máquina. E ele não tem que saber, né? Não está dentro Isso, da... isso, isso vai além do full stack, né? Vamos dizer assim. Isso vai além do full stack, exatamente. É um full all, né? Mas quando a gente fala ainda, vamos pensar no mundo do desenvolvedor Salesforce, né? Dentro do mundo do desenvolvedor Salesforce, a gente deveria ter algumas segmentações, porém essas segmentações não existem em grande maioria das empresas Uhum. e eu acho que isso também é uma culpa do próprio mercado que está cada vez mais necessitado, ou seja, você não consegue ter esse perfil, esse papel que a pessoa possa executar somente uma função. Por exemplo, Sim. né, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem um desenvolvimento de back-end, um cara que vai trabalhar com Apex, um cara que vai trabalhar com Batch, um cara que vai trabalhar com esse tipo de funcionalidade. E a gente tem o cara que vai componentizar, o cara que vai fazer um componente do Lightning, o cara que vai fazer uma Visual Force, que seria aí o front-end, né? Então a gente tem essa Uhum. divisão de front-end e back-end, e aí a gente ainda tem a parte de configuração e administração da plataforma.
seja, o cara que vai criar um objeto, o cara que vai criar uma regra de validação, que vai criar um campo, que vai criar um process builder, que são tarefas que geralmente são feitas, geralmente não, são tarefas que são feitas dentro da plataforma, que geralmente são feitas por um administrador, por um funcional, né? Porém, a verdade que a gente encontra por aí é que o dev ele acaba fazendo todos esses papéis, passando por tudo isso, né? Como eu falei, muitas vezes por carência, né, do mercado, por deficiência de um profissional para isso. Eu não acredito que seja, em muitos casos, questão de custo, né? Não é por questão de custo que você não tem esse cara, é por questão de não ter mesmo, não ter profissionais para isso. Uhum, eu também acho. Até porque é uma brincadeira que a gente faz muito, quando entra um profissional de RH em contato com a gente e pergunta sobre valores, sei lá, se você falar o valor, provavelmente ele deve pensar, nossa, nunca cheguei até aqui. O valor que você pedir, muito dificilmente você vai tomar uma resposta negativa, independente do valor que você pedir. O cara vai, no mínimo, perguntar, vai ser mais exigente, né, com suas habilidades na entrevista, mas uma negativa de um salário X qualquer, você não vai tomar. Muito difícil de você tomar. Óbvio que não estamos falando aqui de não deve pedir nos 50 mil reais, né? Sim, mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas saindo, eu já vi muitas pessoas saindo de 2 para 7, de 2 para 9, de 4 para 10 e facilmente. É comum, né? É comum isso acontecer. O Rafael falou aqui, né? O dev front-end de Salesforce, ele tem que entender de Apex. Eu concordo, ele tem que entender de Apex, principalmente porque ele vai consumir muito Apex, né? Ele vai fazer chamada back-end, então ele tem que sim entender. Eu acho que existe a divisão desenvolvedor front-end e desenvolvedor back-end na antiga TI, mas quando a gente fala de desenvolvedor Salesforce, no meu entendimento, o cara tem que entender de todas as linguagens que estão no mundo Salesforce. Então, ele pode não dominar Component, Aura, enfim, pode não dominar uma dessas, mas ele tem que minimamente saber o conceito delas. Então, se ele não sabe procurar saber, ou enfim, sei lá, se ele não gosta de front-end, muito dificilmente ele vai conseguir ser um bom profissional. Mas o que o Fernando está falando o ideal seria que tivesse um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor back-end, um funcional, isso num time, um funcional, e aí arquiteto, um consultor, etc e tal. Isso para uma boa, como a gente pode dizer, para os projetos ficarem na forma ideal, perfeita e tudo mais. Né? Seria o cenário porque ideal. É questão de skill, né? Tem um profissional que ele acaba tendo um skill mais de front-end, mais facilidade para fazer componentes, mais facilidades para fazer CSS, ajustar layout. Então o cara tem esse skill, né? E tem gente que tem muito mais facilidade com código de back-end, com estrutura de banco, com mapa, com trigger, com batch, com processos futuros. Então, e aí a gente vai chegar nisso quando a gente fala de time, a gente consegue com um time fazer esse direcionamento aí, né? Exato. Bora pro próximo tópico aí. Bom, o próximo tópico é o que aconteceria com um projeto se eu, Arthur, uma empresa, contratasse um desenvolvedor para fazer o projeto inteiro e ninguém mais, somente um desenvolvedor, que era exatamente o nosso caso, dev alone. Não, posso começar falando que na experiência que eu tive como desenvolvedor alone, quando me contrataram, eu tinha alguma experiência com linguagens web, mas com Salesforce não tinha experiência. Eu estava estudando já há um tempo, estava me matando de tentar alguma oportunidade, e aí pintou uma oportunidade, era uma oportunidade para eu trabalhar sozinho, eu ia tomar conta de Salesforce, sem muita experiência, mas a gente abraçou, né? E assim, na experiência que eu tive, o bom foi que eu tive que fazer muita coisa de funcional, muita coisa de administração da ferramenta, e muitas reuniões, discutir projetos, ver o que era viável, o que não era viável, que acabou me dando uma visão bastante rica assim, de arquitetura. Mas, como desenvolvedor, eu acho que
assim, o papel que eu exercia como desenvolvedor ali era mínimo comparado com os outros papéis. Logo, se eu não tivesse esse skill de conversar, levantar uma capacidade da ferramenta e tudo mais, o que aconteceria provavelmente é que eu ia desenvolver desenfreado, provavelmente ia chegar em alguma coisa de qualquer jeito. Isso traria problemas, traria principalmente para a saúde da org, né? Então traria bastante problema para a saúde da org e muito provavelmente no final do desenvolvimento não atenderia o que a empresa estava pedindo, porque eles precisavam, além da demanda funcionando, que a org funcionasse no geral, né? Para entrar, para eles usarem e tudo mais, que é o principal. Então, na minha experiência foi isso. E você, cara, o que você acha que É, aconteceria com o projeto? eu acho que assim, o ideal quando uma empresa quer ter um dev alone é que esse cara tenha um nível de maturidade grande para justamente conseguir navegar por todas essas fronteiras sem dificuldade. Mas Uhum. a real é que a gente acaba vendo é que a empresa pequena que contrata um dev alone, ela acaba colocando esse cara para tomar conta de muitas atividades que muitas vezes ele não tem skill para isso, né? E aí cai naquilo que a gente falou, que eu falei agora há pouco. Dentro do Salesforce a gente tem vários skills, né? E o profissional acaba tendo que fazer muitos skills e ele acaba virando Full stack, né? um full stack, mas eu não sei se não sei se eu considero um full stack tipo, real mesmo, sabe? Porque ele passa por tudo isso, mas ele tá raso ainda em tudo isso. Uhum. Ele não Sim. consegue atingir grande profundidade de conhecimento em um determinado assunto. Ele acaba sempre ficando um pouco raso em cada assunto, né? Uhum. Por questões de, de quantidade de demandas que ele tem que atingir durante um projeto, seja um projeto, sei lá, pequeno, médio, grande. Se for grande, pior ainda, né? Se for grande, é. Mas quando você tem um projeto pequeno e médio aí, ele começa exercendo uma função, depois ele passa para outra função, depois ele passa para outra função, e muitas vezes ele tem que voltar para a primeira porque deu um problema, então é difícil ele conseguir ganhar profundidade, ganhar velocidade em uma determinada área só, né? Sim. Ó, o Rafael É, tá falando, é o caso dele. isso acontece bastante. Uhum. É, deixa eu ler aqui os comentários. O Rafael falou, já tenho uma boa noção, queria saber como começar a desenvolver no Salesforce, principalmente na Visual Force. Essa é a oportunidade que estou tendo de administração. Bom, vou responder uma de cada vez. Primeiro, cara, para começar a desenvolver, se você já tem uma noção de administração, é Trailhead, né? Pegar a trilha de desenvolvedor iniciante, é, mergulhar de cabeça nela, com certeza se você já tem administração sólida, se você já conhece as nomenclaturas e tudo mais, vai ser um processo, uma curva muito menor do que seria se você entrasse por desenvolvimento. Então, Trailhead, com certeza. Acho que Assim, fazendo um jabá até aqui, né? A gente tem um curso de desenvolvedor Salesforce. No momento ele está com a boa. turma fechada, a gente deve voltar com a abertura da turma para fevereiro. Sim. O curso ele vai do básico ao avançado, passa por Visual Force, componente do Aura, componente do Apex e tal. Fizemos também recentemente, em outubro, a Semana do Desenvolvedor Salesforce, que a gente deu uma pincelada de tudo que um Você desenvolvedor vai mandar. Salesforce passa, né? Também, não sei se você conseguiu acompanhar, Rafael, mas eu acho que te daria um norte bem do que é o É, vivenciar o dia a dia de um desenvolvedor Salesforce, né? sim. E aí, falando que, no seu caso, cara, mergulha de cabeça. Assim, foi um período que foi bem complicado, eu tinha que estudar bastante todos os dias, recorri bastante ao Fernando, recorri bastante à galera da comunidade, todo mundo sempre ajudou, então Mas eu acho que o você problema que está ele está entrando. tendo é a falta, não é nem a falta de oportunidade, né? É a falta Ele tá de. acho que ele tá numa oportunidade que ele tem pouca experiência e precisa É, falta de desenvolver, espaço da empresa, né? né? Me corrija se eu estiver Enfim, errado aí. é. Bom, é isso O aí, vamos. Guilherme deu um comentário, né? Tipo, algumas pessoas acham que o desenvolvedor é aquele que fica lá programando e você só precisa passar a pizza por debaixo da porta. Cara. Às vezes, Muita gente. algumas pessoas têm essa É até visão errônea. difícil, é até difícil de trocar essa visão. Eu acho que
Isso vai acontecer de trocar essa visão, mas a gente ainda vai encontrar muito disso. Falta de onde buscar as informações. Cara, Trailhead, com certeza, documentação da Salesforce, a comunidade também tem bastante coisa, e recorrer às pessoas também. Pelo menos para mim, isso foi essencial, essas coisas. Bom, Qual que é o último vamos tópico? lá. Último tópico é qual a importância de um time, né? Eu sou um desenvolvedor alone, deu tudo errado. Por que deu tudo errado? E qual a importância de um time? Porque deu tudo errado, já dei um spoiler, né? Deu tudo errado porque não tinha um time. Qual a importância disso? Como a gente falou aqui, como eu falei, por exemplo, na minha experiência, a parte de desenvolvimento era menor que eu exercia. Eu exercia mais o papel de funcional, administrador e arquiteto, e aí desenvolvia quando necessário, quando tudo isso já estava bem sólido e construído. Acho que sem um time, e aí falando de um time, só uma função, assim, um arquiteto, um funcional, um administrador e um desenvolvedor. E aí o Fernando fala com mais desenvolvedores. Mas assim, desse jeito, com essa estrutura, tudo vai chegar mais sólido e mais documentado, mais certo para o desenvolvedor fazer, sem que ele erre ou que ele vá para outro lado e que no final das contas o produto não atenda o cliente, né? Que a demanda vire outra coisa. Então, um arquiteto vai dar a melhor solução dentro do mundo Salesforce, ali, com relações a limite, segurança e tudo mais. O funcional vai construir os campos, vai construir regras de validações, vai construir tudo no padrão da ferramenta e o desenvolvedor vai desenvolver somente o que ele precisa desenvolver. Então, isso vai trazer, a demanda vai ficar melhor, o tempo de desenvolvimento vai ser menor, e a gente sabe que o tempo de desenvolvimento é sempre mais caro do que o tempo de criar um campo, de criar um relatório, enfim, então isso... Uma coisa quando a gente fala em time, eu vejo que faz uma grande diferença é você ter multi-skills, né? Você tem um time que você tem uma pessoa que performa melhor em uma área, você tem outra pessoa que performa melhor em outra área, ou seja, uma pessoa que performa melhor em front-end, outra que performa melhor em back-end, outra que performa melhor em administração. Então você sendo um líder do time, você tendo essa gestão, é bom você saber quem tem cada um desses skills para poder direcionar o time e ganhar velocidade, né? É óbvio que se você coloca uma pessoa sempre para fazer uma coisa, sempre para fazer... o Arthur tem, por exemplo, skill de componente, então vou botar sempre o Arthur para fazer componente. O cara nunca vai ganhar skill para fazer back-end, é óbvio, isso é óbvio, acho que não precisa nem dizer. Mas aí cabe também a quem está gerenciando conseguir, se tem um projeto que você tem um pouco mais de time, fazer esse direcionamento, fazer esse cross aí e fazendo com que a pessoa navegue entre todas as áreas, né? Pelo menos assim, essa é a minha experiência, como eu faço a gestão, tá? Mas uma coisa que eu sinto para quando um profissional ele está sozinho, ele está alone, ele não tem, vai acontecer bem o que o Rafael está falando, ele não tem com quem tirar dúvida, ele não tem com quem ele falar. Se ele tem um problema, se ele tem uma deficiência, por exemplo, a deficiência dele é regra de negócio, a deficiência dele é código Apex, a deficiência dele é Apex, é BET, é Trigger, com quem que ele vai recorrer, né? Porque tem informações que você encontra no Google, mas tem informações que você não vai encontrar lá, né? Você tem que ter um time para poder bater e debater, às vezes debater uma ideia. Qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Dentro da programação, você pode pegar um problema e resolver ele de milhares de formas. E muitas vezes, dessas milhares, muitas delas, ou se não quase a grande maioria, é certa, né? Você pode escrever o if de um jeito ou um if de outro jeito. Então existem muitas formas de você fazer o if. Qual que é a melhor forma? Muito dificilmente um desenvolvedor vai fazer uma coisa igual ao outro. Assim, quase nunca isso vai acontecer. Exato. Então, em um time é muito importante, né? Fazer aquela troca também, como você falou no começo. O cara, eu sei mais de front-end e o meu amigo sabe mais de back-end. Então, quando pintar uma demanda, se você tem um time bom, um time
grande, assim, sei lá, 5, 6 desenvolvedores ou até mais, você consegue colocar o cara que é forte nisso com o cara que é fraco nisso. E esse cara vai com certeza evoluir mais rápido e numa próxima ele consegue levar um outro cara, enfim, até que todos estejam com conhecimento muito sólido. Lógico, a gente trabalha com tecnologia, a gente sabe que a gente vai ter que estudar sempre. Então, Exato. A gente já fez a gente esse vai se lance puxando. de par aí com um projeto grande e o time precisava performar em aura. Então ninguém do time praticamente mexia. A gente foi evoluindo e depois quem foi ficando foi formando os próximos e assim por diante, É. para dar continuidade com o avanço do projeto, né? Foi algo que funcionou, eu diria que funcionou bem até, que dado um Uhum. dado momento muitas pessoas já tinham conhecimento, né? E hoje a gente tem feito isso com o LWC, né? Com pessoas que nunca mexeram com o LWC, começaram a mexer com o LWC. E quando eu digo nunca mexeram, não é que nem eu, o Arthur, que já veio de aura e tem um conhecimento. Não, a gente está falando de gente Tem do uma time base de conhecimento, né? que nunca tinha mexido com nada de front-end, entendeu? Além de Visual Force. Começou a mexer com componentes e nem passou pelo Aura, para Uhum. sorte dele, eu diria. Já foi direto para Light Web Component, batendo um pouco a cabeça, mas hoje, ele falou hoje, né, numa call que uma dele que a gente fez, que ele já estava se sentindo mais confiante com o JavaScript. Então, Sim. isso mostra que esse cross funcionou, né? Porque ele é um cara que tem um perfil de back-end forte, mas que se eu deixasse ele só no back-end, não ia resolver, É. né? Ele não teria o skill que ele tem hoje. Então, alguns projetos a gente tem que sacrificar algumas horas para aumentar a curva do time, né? É. Mas não adianta você querer ganhar sempre performance e tempo pegando uma pessoa e direcionando ela sempre para um problema específico, porque uma hora que você precisar que ela atue em outras áreas, ela vai ter dificuldade. Então, Uhum. é bom sempre, para quem gerencia times, fazer esse cross Isso aí. como um todo. Bom, resumo da ópera. Como é que você resume tudo isso daí? Cara, o resumo da ópera é, assim, se você é uma empresa e precisa contratar um desenvolvedor sozinho, alone, eu não faria isso. Contrataria um time, porque muito provavelmente você não vai ter o resultado que você quer. Se você é de uma empresa grande ou é um gerente, a importância de um time é, assim, primordial para a qualidade dos seus projetos. Então, Um time e o cross do time, né? e o É um cross do ponto time, importante. exatamente. É. E eu acho que para empresas que querem, a menos que a empresa só consiga pagar um júnior, que é um caso também de É. pequena empresa mesmo, mas se a empresa tem um pouco de capacidade, vale mais a pena ela ter dois júniors do que um pleno, tá? Porque se ela tem dois júniors, tem duas pessoas para se conversar, para olhar para um problema, para dessecar aquele problema. Agora, quando você tem um cara pleno, o cara pleno também vai ter suas dificuldades. Também vai chegar Uhum. em cenários que ele nunca viu, também vai chegar em cenários que ele precisa da opinião de uma outra pessoa, de ajuda de alguma outra pessoa. E se ele não conseguir recorrer a ninguém, vai atrasar o seu projeto, Ah, tá, tá. se você vai ter umas gambiarras lá que ninguém um dia vai olhar e entender como é que foi feita, né? Sim. Então, não adianta querer sanar todos os problemas também com um time É, pequeno. isso aí. Beleza, pessoal? Fechado? Fechado. Amanhã não sei se eu conseguirei participar. Talvez o Arthur tenha que tocar sozinho. Vou Fechou. tentar, mas se eu não conseguir, acompanhe aí o Arthur que ele vai tocar às No 9h41. Instagram mesmo, né? Para mim agora é Fechado. 7h41, né? Mas assim, a gente se vê amanhã Ah, às nove e beleza. quarenta e um de vocês aí. Beleza? Abraço. Tchau, Firme. tchau, galera. Tchau, galera.